Olá pessoal, muito bem-vindos à Faciotech. Eu sou Eduardo Amaral e estou trazendo hoje o nosso utilitário chamado Scanusa, desenvolvido por nós em Shell Script, em Bash puro, fazendo uso aí de utilitários nativos do próprio sistema Linux, também utilizando ferramentas como curl, mas bem simples de ser instalado na sua máquina e também ser compreendido o código. Aqui está a nossa página do GitHub, Faciotech. Tem uma breve descrição aqui sobre minha pessoa. Se você descer, o nosso segundo item é a nossa ferramenta, o Scanusa. Você clica, será redirecionado para a página do projeto. Esse projeto tem por objetivo principal entusiasmar, incentivar os desenvolvedores brasileiros para desenvolver ferramentas para a nossa realidade. Então aqui está todo o nosso código comentado de forma simples para que os iniciantes também possam ter essa compreensão. É claro que quem tiver um conhecimento mais avançado, até mesmo em outra linguagem como Python, esse nosso projeto pode servir como base. Nós vamos ter aqui toda a explicação, aqui tem uma breve descrição. É uma ferramenta para enumeração de usuário, principalmente para os entusiastas e profissionais da área de OSINT, para que tenha informações a partir de redes sociais. Algumas informações importantes sobre ela, por exemplo, a permissão de execução para o script. Em seguida aqui nós temos também a possibilidade de enviar os resultados para o seu Telegram ou para um grupo do Telegram, desde que você tenha um token e um ID. E como é gerado esse token ID? Aqui está o link para que você possa acessar e aprender como gerar essas duas informações para que você alimente essas variáveis aqui. Essas variáveis são declaradas no código e uma vez identificada pelo script que estão preenchidos, vocês terão a possibilidade, sim ou não, de enviar esses resultados para uma conta do Telegram. Seguindo aqui, nós temos outras variáveis importantes, o User Agent, muito importante para várias situações dentro da nossa raspagem de dados, também a linguagem e a possibilidade de você também ter um banco de dados. Sim, se você alimentar aqui essa variável do banco de dados, e lógico, você vai ter que adaptar a sua realidade. Se tiver alguma dúvida, pode fazer contato comigo. A minha realidade, o meu exemplo, é um arquivo TXT, onde eu tenho o nome completo, CPF, data de nascimento e o sexo. Mas aí também é bem simples de você adaptar a sua situação, porque a ferramenta que nós vamos estar utilizando, o utilitário, nada mais é que o grep e o sed para fazer essas filtragens. Nós temos alguns passos que devem ser seguidos quando você vai iniciar. Primeira coisa é ter o nome de um projeto. Esse projeto ele é único para a execução do nosso código. Se não tiver o nome do projeto, você não tem como dar prosseguimento. Uma vez com o nome do projeto, ele vai te pedir algumas informações. Por exemplo, se você tiver declarado o banco de dados, ele vai perguntar nome completo ou CPF para tentar trazer do seu banco de dados essas informações. Se não tiver sido declarada essas variáveis, ele vai saltar, vai ser transparente para o usuário. Você nem vai notar, porque ele não vai fazer essas perguntas. Ele já vai pular para que você digite o e-mail. Esse e-mail ele é importante porque eu coloquei a possibilidade de, através do e-mail, este ser encodado e ser verificado no site Gravatar se possui algum perfil ou alguma imagem. Mas você também pode ou não colocar essa informação. Em seguida, o nome completo, e aí também é opcional, mas se você declarar aqui o nome completo, ele vai verificar em 3 sites, no Jus Brasil, no Escavador e também no falecidos.org para fazer a prova de vida. Em seguida, ele pede o nickname, e aí você pode passar apenas um nickname ou vários nicknames separados por vírgula. Ele vai fazer a verificação individual, tá? E vai criar arquivos separados a partir do nickname. E aí vai verificar em várias redes sociais para validar se existe ou não esse perfil. Por fim, se você tiver declarado lá o ID e o token do Telegram, ele vai perguntar se você já quer ou não enviar essas informações para o Telegram ou para um grupo do Telegram. Se você disser sim, vai chegar no seu Telegram essas informações. Se disser não, ele vai desconsiderar. E caso você não tenha declarado o ID e o token, também vai ser transparente para o usuário, essas perguntas não serão feitas. Aqui é um preview, uma tela
onde mostra que o início do scan ele é gravado, hora e dia, e aqui são as informações que vão sendo pedidas. Por exemplo, aqui o projeto, o e-mail, o nome completo, o nickname, e nesse caso aqui, como ele tinha o token, ele pergunta se você quer enviar para o Telegram ou não. Aqui tem o módulo aqui das redes sociais, são várias redes sociais, a gente está constantemente atualizando. E cabe ressaltar que nenhum dos módulos que constam nesse utilitário nós fizemos uso de API. É tudo feito à mão, raspagem mesmo, utilizando o curly e também o grep, o sed para estar realizando os filtros. Não utilizamos nenhuma API, é realmente o que está sendo disponibilizado pela aplicação. Continuando ainda, o nickname, ele traz aqui informações também do Instagram, tá? Como nome de usuário, número de posts, seguidores. Ele faz o download aqui da foto também do perfil e diz se a conta é pública ou se é privada. Em seguida, ele também, se existir o e-mail, a partir do e-mail, uma conta no Gravata, ele também faz o download dessa imagem. E seguindo aqui com o nome completo, ele verifica aqui no escavador, verifica no Jus Brasil, tá? E faz uma prova de vida, um teste de vida também, tá? Trazendo essas informações. E por fim, ele envia, caso você tenha declarado o ID e o token, para o Telegram, arquivos como escavador, Jus Brasil, a foto do Instagram, a foto do Gravatar e as redes sociais encontradas a partir do nickname ou dos nicknames. Então, como é que eu faço o download, como é que eu utilizo essa ferramenta? Você vai vir aqui nesse botão Code, vai até HTTPS, vai clicar aqui em copiar essa URL e vai dar o comando git clone e vai colar essa URL. Ele já fez aqui o download, já criou um diretório chamado scan user, e se eu der um ls, ele traz aqui dois arquivos, o readme e também o scan user. Vou dar um chmod como fala a documentação, chmod mais x para dar permissão de execução, e vou dar aqui o comando enter e vou dar um ls, pode ver que já ficou verdinho aqui, /scan user. Uma vez dado enter, ele mostra aqui algumas observações. O nome do projeto, por exemplo, eu vou colocar FácilTech, tá dando enter, e aí ele pede aqui, ó, entre com o e-mail ou deixe em branco. Eu vou usar o e-mail que eu faço uso na FácilTech, tá dando enter, e aqui ele pede o nome completo. Também vou colocar o nome completo, o meu nome completo no caso, e vou colocar dois nicknames, FácilTech, FácilTech 135, tá? E vou dar o enter e ele vai começar a fazer a raspagem. Então, depois de algum tempo, ele trouxe os seguintes resultados. Ele fez uma varredura aqui nas redes sociais, primeiro utilizando o nickname FácilTech, e encontrou várias redes sociais. Em seguida, ele verificou se existia algum Instagram, alguma conta de Instagram. E existe, tá? Mas é uma conta que, pelo visto aqui, não é tão acessada. Ele faz também o download dessa imagem. E aí ele segue fazendo a verificação com o outro nickname, FácilTech 135, onde ele encontrou menos redes sociais, mas ele também encontrou o Instagram, e sim, essa conta aqui é a nossa mesmo, com muitos seguidores. Ele fez o download dessa imagem e seguiu aqui trazendo a imagem do site Gravatar. Em seguida, ele verificou no site Escavador, trouxe 3 resultados para o nome completo, trouxe também no Jus Brasil algumas informações, e por fim aqui ele informou que não consta na base de dados de falecidos. E também ele não enviou essas informações para o Telegram, até porque nesse caso eu baixei e não está constando nas variáveis nem o meu ID, nem o token. Se dermos agora uma olhadinha no diretório padrão, vejam que ele criou aqui um diretório, o nome do projeto chamado FácilTech, e se eu entrar nessa pasta FácilTech, nós temos outros arquivos também que foram resultados dessa busca. Nós temos
os resultados do site escavador, nós temos uma imagem aqui, nós temos um arquivo com FácilTech. Se dermos um cat FácilTech, vocês vão ver que nós temos as redes sociais encontradas com esse nickname e o Instagram também que foi encontrado, inclusive a foto. Se dermos também um cat FácilTech 135, nós vamos ter também as redes sociais encontradas, o Instagram também encontrado. E nós temos ainda a foto do nickname FácilTech do Instagram, nós temos a foto do Gravatar também, temos o arquivo do Jus Brasil e temos um arquivo chamado relatório FácilTech.txt, que é o do projeto. Se dermos um cat relatório FácilTech.txt, nós temos todas aquelas informações que foram printadas ali, o e-mail que foi usado, o nome completo, o nickname ou os nicknames, né? E o resultado, a resposta da raspagem feita por esse utilitário. Se visitarmos o diretório, né, do nosso programa, do nosso utilitário, abrir aqui a pasta do nosso projeto, nós vamos ter aqui uma foto do Gravatar, foto do Instagram do perfil e temos do outro perfil também a partir do outro nickname. Então esse seria o resultado a partir da ferramenta. Agora, algumas particularidades: se eu fosse executar novamente esse script, né, e colocasse o mesmo nome do projeto FácilTech, dê um enter, ele verifica que já existe um nome qual e ele pergunta se você quer criar outro projeto ou não. Se você disser que sim, ele vai gerar randomicamente numa sequência alfanumérica e vai concatenar com o nome FácilTech para criar uma outra pasta. Se eu vier agora aqui e verificar, ele criou aqui FácilTech e randomicamente ele colocou mais 4 algarismos aqui, alfanumérico no caso. Se eu executasse novamente o programa e colocasse FácilTech, ele novamente ia identificar que tem um projeto com esse mesmo nome, e se eu colocasse a opção não, o que ele iria fazer era só atualizar as informações daquela primeira busca. Assim você pode estar fazendo várias atualizações, várias buscas, descobrir um outro nickname, você acrescenta aqui no mesmo projeto e ele vai alimentar aquele relatório final e vai criar também outros arquivos a partir da sua nova busca. Isso serve para novos e-mails, novos nicknames, tá? Às vezes o nome que você colocou não é o nome exato, então vai servir para que você faça essas atualizações. Vamos dar uma olhadinha agora no nosso código-fonte, só para que vocês entendam como é que ele está desenvolvido. Aqui nós temos o cabeçalho padrão, né, com algumas observações, a data da última atualização, e aqui nós temos de início as variáveis importantes, que é o user agent, a nossa linguagem, e o banco de dados, caso você for fazer uso. Aqui temos variáveis dos sites usados. Eu fiz questão de criar variáveis com a URL do site, porque várias vezes essas URLs são chamadas durante o script. E aí qualquer modificação que eventualmente aconteça já vai servir para todas as outras linhas do nosso código. Aqui abaixo nós temos aquelas variáveis do Telegram, o token e o ID. E aqui nós temos a verificação, como eu já falei, do projeto. Caso exista, ele vai fazer ali a pergunta se você deseja só atualizar ou criar um novo diretório. Mais abaixo nós temos aqui a possibilidade do banco de dados, também, já falamos isso antes. Está muito bem comentado aqui o código, pessoal, então vocês não vão ter nenhuma dificuldade em estar atualizando, modificando ou adaptando a sua necessidade. Usei reject aqui, no caso, expressões regulares, foi para sanitizar o e-mail, para evitar que o usuário digite um e-mail que não atenda ali o padrão específico. Então, se ele digitar errado, ele vai ser solicitado para que digite um e-mail válido. Em seguida, a gente começa aqui a coletar o nome completo, o nickname, todas essas informações elas são facultativas. Você coloca o que você tem. Em seguida, ele vai fazer aqui sim as verificações do nickname nas redes sociais, TikTok, Facebook, e para quase todas as redes sociais, quase todos os casos, nós usamos a mesma sintaxe para facilitar, e ficou bem simples o código. Isso vai ajudar você a desenvolver para outros sites também, outras redes sociais que eventualmente eu não coloquei aqui nesse código inicial. Temos YouTube, Blogger, e aí descendo toda essa linha aqui de redes sociais, nós vamos cair na parte do Instagram. O Instagram eu não utilizei
o site e Instagram. Eu fiz questão de utilizar um outro aqui chamado Pixvox, que ele já faz uso de API. Então eu só peguei carona, já que ele já traz essas informações. Eu fui aqui, adaptei e fiz uma raspagem direto no site deles. Você coloca ali o nickname e ele já traz, e eu fiz aqui de forma bem simples também, trazendo essas informações direto do site deles. Em seguida nós temos a imagem, né? Eu encodo em MD5 o e-mail e faço a verificação lá no site Gravatar se existe uma imagem ou não. Se existir, a gente faz também o download. Mais embaixo existe a verificação do site Escavador e do site Juiz Brasil. E por fim aqui no falecidos.org, ele faz uma prova de vida para validar se esse usuário daquele nome completo já faleceu ou não. E por fim aqui embaixo nós temos as linhas que fazem o envio dos arquivos direto lá para o Telegram. Então, meus amigos, essa é a nossa ferramenta utilitário que vai ajudar você a enumerar usuários na internet. Nós estamos fazendo atualizações, melhorias. Eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.